Nessa, gente, a gente começa com uma novela, né? Uma novela de capítulos curtos, porque depois de idas e vindas, Tarcísio visitou Jair Bolsonaro na Papudinha. E saiu de lá, gente, declarando que vai se empenhar na campanha de Flávio Bolsonaro para a presidência. O governador falou com a imprensa ao lado de Carlos Bolsonaro e aproveitou para elogiar a filiação de Ronaldo Caiado ao PSD. Juliano, queria saber o que você achou dessa filiação do Caiado e essa atitude do Flávio, né? Enfim, disse ser bom, por um lado, ele disse, porque teríamos mais personagens ou mais candidatos falando mal do presidente Lula. Tá soprando, né? Porque, na verdade, é um baque na candidatura do Flávio Bolsonaro. Primeira coisa, é o grande tema do dia, né? O que a imprensa política repercutiu hoje foi justamente a visita do Tarcísio à Papudinha, como que selando essa desistência, para tristeza de muitos analistas e muitos entusiastas da candidatura do Tarcísio. Eu acho que agora realmente é irreversível. A gente analisava isso aqui outro dia, né, Roberto, que à medida que a candidatura do Flávio vai se consolidando, fica irreversível. Como é que chama um pré-candidato a presidente que tem 30, 35, daqui a pouco vai ter 40% das intenções de voto, retira a sua candidatura em nome de alguém que não está mais nem postulando, né, o cargo de candidato a presidente. Então, a grande notícia do dia é essa: Tarcísio foi lá, beijou a mão do Bolsonaro, aparentemente irreversível, o que mostra uma vitória do bolsonarismo raiz, do bolsonarismo da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, dos filhos, em relação ao centrão bolsonarista, vamos chamar assim, né, que é o Tarcísio, outros atores, Ciro Nogueira, né, que são bolsonaristas por conveniência, porque já foram aliados do PT, já foram aliados do Temer e que viraram bolsonaristas para ganhar voto e dinheiro. Então, hoje, esse setor consolida sua derrota com a consolidação da candidatura do Flávio. Vai tentar ter um outro nome, porque precisa eleger deputados, porque precisa eleger senadores e porque não necessariamente quer ter a obrigação de escolher entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, porque é disso que se trata. Pois é, agora é importante, né, esse apoio do governador de São Paulo ao presidenciável, né? Assim, no caso, se não for Flávio, será alguém ali a centro-direita. Então, Flávio, de fato, perde. Perde muito. De cara, essas outras candidaturas já dizem, ó, você não é tão forte assim, você não vai representar todo mundo da direita nem da extrema-direita. Então, já é uma porrada, né? Na verdade. Mas o chororô grande mesmo hoje foi nas redações de São Paulo, não entre os repórteres, não a base, não o chão da fábrica das redações, mas o pessoal que manda nas comunicações do Brasil hoje ficou muito triste, porque a campanha pelo Tarcísio era muito grande. O pessoal do dinheiro grande aqui de São Paulo também, Fiesp, Faria Lima e as grandes corporações também choraram muito hoje porque perderam o candidato que eles achavam o ideal. O povo das privatizações aqui em São Paulo, os fundos que compraram a Sabesp, compraram não, receberam quase de graça, esse povo todo ficou muito triste hoje. Foi uma derrota desse dinheiro paulista, no certo sentido, que queria muito o Tarcísio. E ele vai lá, se ajoelha, entrega tudo ao guru, ao Bolsonaro, ao filho, e eles vão com essa candidatura melancólica até o fim. Juliano, você que é do mundo político, né, essa filiação do Caiado, ela não chegou a vazar, né? Te pegou de surpresa também? Me pegou de surpresa porque o Caiado, na verdade, vai para um lugar que ele sabe que está ocupado, está congestionado, né? Então, para não desistir da candidatura a presidente, porque é uma candidatura que não virou, né, que não emplacou, para não precisar desistir, ele diz, olha, eu estou indo para um outro lugar que esse lugar sim quer ter candidato. O União Brasil, onde eu estava vacilando, não sabia se tinha candidato ou não. Então, como eu quero muito ser candidato, eu vou para um partido onde a candidatura a presidente está sendo debatida a sério. Só que ele não conta que ele está indo para um partido que já tem, pelo menos, com certeza, um pré-candidato, que é o Ratinho Júnior, e o Eduardo Leite, hoje pré-candidato ao Senado, mas que está sempre ali esperando uma brecha para se apresentar. Então, eu acho que hoje também o Ronaldo Caiado, na prática, acabou enterrando a sua candidatura a presidente, só não quis dizer isso publicamente, achou um subterfúgio para ganhar um pouco mais de tempo e, quem sabe, virar o vice do Ratinho, que eu acho que é a jogada que está se construindo aí. E tudo indica que quem vai decidir de fato é o Gilberto Kassab, né? Porque ele deu um depoimento e não citou sequer convenções ou uma conversa interna no partido. Nada. Exatamente. Quem vai defender é o poderoso Kassab, né, que trabalha, é secretário do Tarcísio lá no
no Palácio dos Bandeirantes, para você entender o xadrez completo. Ele é quem decide, e eu gostaria de lembrar o que eu lembrei ontem. Como o Ronaldo Caiado tratava o Kassab até 2015, 2016. Muito bom. Como dizia praticamente que o Kassab rodava a bolsinha lá no Palácio do Planalto. Então, esses senhores estão juntos agora. Eu acho que vai sobrar para o Caiado, acho que vice talvez não sobre, que vai precisar alguém mais de outra região, mais forte. Eu acho que vai um dos coordenadores da campanha, pegar alguma coisa lá, e a alça do caixão e seguir. Mas não tem muito jogo para ele também, né? Não tem voto. Ou volta a disputar o Senado, né? São 2 vagas esse ano, Ou né? volta para o Senado. Talvez tenha que desarranjar lá os acertos que ele fez em Goiás, né? Mas certamente seria um candidato muito forte ao Senado. Agora, acho que o importante que a gente tem que refletir aqui com a nossa comunidade do ICL, Roberto e Chico, é perguntar se tem espaço nessa eleição para uma terceira via, se tem espaço nessa eleição para uma candidatura ameaçar a ida de um bolsonarista raiz para o segundo turno, né? E eu acredito que não há esse espaço, né? Nós vamos ter uma eleição muito parecida com 2022. Vamos lembrar que a terceira colocada em 2022, que foi a Simone Tebet, teve 8% dos votos, ou seja, Lula e Bolsonaro concentraram quase 90% dos votos, 80 e poucos por cento dos votos no primeiro turno. Não teve espaço. Aquilo que a gente viu em 2010, em 2014, que foi uma terceira via com 20%, que foi a ministra Marina Silva, que foi candidata pela Rede, pelo PV, aliás, pelo PSB e pelo PV, e fez 20%, não tem espaço no Brasil hoje para uma candidatura de terceira via de 20%. É porque está muito polarizado e porque o bolsonarismo e o lulismo são 2 polos muito fortes na política brasileira. Então, a minha avaliação é que a jogada do Kassab farei o que Temer e Baleia Rossi fizeram com o MDB em 2022. Lanço uma candidatura própria, não brigo com os meus governadores bolsonaristas, não brigo com os meus governadores lulistas, sacrifico esse candidato, né, na prática, porque esse candidato não vai para o segundo turno, e depois da vitória negocio com quem vencer. É isso que o Kassab está calculando. E é um bom negócio para o Ratinho Júnior, né? Um bom negócio em todos os sentidos. Tem muito dinheiro de fundo partidário, ele torna o nome dele nacionalmente conhecido, né? Então é jogo bom para todo mundo. Onde tiver Kassab, ele não entra se não for bom. Não for bom no sentido de, se não tem dinheiro, se não tem chance de fazer bancada, ele não entra. Ele está em todos os governos do universo. Onde interessa, né? Onde tiver uma repartição pública, tem um homem do Kassab. Seja federal, estadual, municipal. A jogada dele é um grande esquema. Ponto. A grande brincadeira lá em Brasília é que se tiver um incêndio num prédio e o Kassab se jogar pela janela, pode se jogar atrás porque ele sabe o que está fazendo, que em algum lugar confortável ele vai cair, entendeu? Essa é a brincadeira que você faz lá em Brasília. Vamos ver o que vai dar nessa jogada agora. Tá todo mundo de olho para a gente entender ali nas próximas eleições, que estão logo aí, gente, em outubro. Eu falei que o Carluxo estava ao lado do governador Tarcísio de Freitas na coletiva. E olha, o Carluxo é o personagem importante do dia, tá? É que o seu Jair, o pai, vem dando ordens de dentro da cadeia para que seu filho 02 seja candidato do PL ao Senado por Santa Catarina. Segundo uma apuração do UOL, o Bolsonaro pressiona o governador catarinense, o Jorginho Melo, para defender a candidatura de Carlos. O combinado no PL é que caberia a Jair Bolsonaro escolher os nomes para o Senado. Mas esse posicionamento racha a extrema-direita no Estado, principalmente desagradando os planos de Carol Detone e também Esperidião Amin. Seu Jair continua dando as ordens, Juliano? Lembra um pouco algumas organizações criminosas, né? Onde eles falaram tanto isso na época que o presidente Lula estava preso, mas é um pouco isso, né? Bolsonaro, de dentro da cadeia, segue tentando dar as cartas na extrema-direita, né? Porque, óbvio, é natural que, com a saída dele de cena, fique um vácuo de poder dentro do PL, que a Michelle tenta ocupar, que o Valdemar Costa Neto tenta ocupar, que o Flávio tenta ocupar e que outros atores podem tentar ocupar também. A questão é que a subordinação desses atores, quer dizer, o Jorginho, ele é um governador de extrema-direita, é um político de extrema-direita, mas tem uma vida pré-Bolsonaro. Ele não surgiu com o bolsonarismo, diferente da Carol Detone, da Zambelli, desses outros aventureiros que surgiram. Depende 100% disso, né? Então, é curioso que alguns políticos tradicionais, o próprio Caiado, que virou um bolsonarista, né, o empedernido, o próprio Ratinho Júnior, tenham, por vontade própria e para garantir o apoio de uma base social mais conservadora, assumido
a posição de serem chefiados por um presidiário, por um líder de facção praticamente, né? Então isso hoje chama muita atenção de como que esses líderes políticos aceitam essa situação, né? Exatamente. Em alguns casos até pior do que líder de facção, né? Porque nenhum líder de facção quis acabar com a democracia do país. O Bolsonaro foi mais longe. Ele queria simplesmente limar, voltar para um estado de ditadura. Pois é. O senhor Jair, então, continua dando as cartas, mesmo ali, preso na papudinha. É um capital político muito grande, né, Roberto? Vamos combinar. Assim, quem foi presidente do Brasil 4 anos, quem foi para o segundo turno das eleições e perdeu por um percentual pequeno, quer dizer, não dá para deixar de admitir que o bolsonarismo é a força hegemônica da direita brasileira hoje. Não é a única, mas é a força hegemônica da direita brasileira e o Bolsonaro vai lutar para não perder esse espaço. Se para isso tiver que sacrificar uma aliada em Santa Catarina, isso para ele é um preço barato para ser pago, né? Ainda mais uma candidata mulher, ele passa por cima... Aí, então... Jovem, mulher, que acabou de chegar na política. Tem menor respeito.